Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o Campos Neto, tá? O presidente aí do Banco Central, independente, né? Que está sendo investigado aí, tá? Teve uma série de investigações aí ligadas a empresas no exterior, offshore, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí para poder, inclusive, desenhar algumas coisas que a gente já tem discutido aqui em outros vídeos do canal, sobre essa ideia completamente alienada de independência do Banco Central, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, o Banco Central independente tem presidente investigado, certo? Um pouco gripado aqui, então você me desculpe a voz aí, tá? Mas enfim, deixo com vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. Fora esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo, a gente conversa a respeito aí, tá? E o meu romance também tá na editora, tô naquele processo de correção aqui para poder finalizar o livro e ele ser publicado aí até o início de setembro, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão do Campos Neto, tá? E em conexão aqui também com os livros, alguns livros e outras questões aqui mais também que podem ajudar a entender, né, essa situação, tá? Então, quem tem acompanhado os vídeos do canal, a gente volta e meia discute essa questão aqui, porque no Brasil existe essa ideia, assim como em alguns países aí do Ocidente, existe essa ideia de que o Banco Central tem que estar independente do governo, né? Isso é uma balela, né? Porque, na verdade, o Banco Central ele não fica independente quando ele fica independente do governo, né? Ele fica independente do governo, porém ele fica dependente da ideologia do mercado financeiro, das ideias do mercado financeiro, etc. e tal, né? E é importante ponderar isso porque existe toda essa mitologia criada pelos neoliberais de que o Banco Central tem que ficar independente, e essa mitologia tem um interesse, na verdade, sustentar a política econômica do país, né, nas mãos do mercado financeiro. Isso acaba gerando aí a dependência do país, né, a visão de mundo dessa gente, que invariavelmente geram prejuízo atrás de prejuízo, não acertam nenhuma perspectiva ali, nenhuma previsão sobre inflação, sobre crescimento do país, estão o tempo todo errando, mas, enfim, como eles têm o poder econômico, eles se sustentam ali por essa via aí, tá? Bom, vamos lá, então, e aí é interessante isso aqui, porque, e outra coisa, né, a gente também, volta e meia aparecem situações que demonstram de maneira mais evidente aquilo que já é óbvio quando você estuda de maneira teórica ali a questão. Mas enfim, por exemplo, né, recentemente esse mesmo Campos Neto fez ali teve um encontro com o Tarcísio de Freitas, né, enfim, governador de São Paulo, que é bolsominion, que é direitista, e inclusive já disse ali que estava disponível para ser o ministro da Fazenda dele, né, o ministro da Economia. Então, quer dizer, óbvio, e ele jamais seria ministro da Economia do PT, do Ciro, do PSOL, né, enfim. Então, o que demonstra nitidamente aí que eles têm um viés e não há independência nenhuma, né, do Banco Central, tá? Bom, então vamos lá, vamos ler a notícia aqui que é do ICL, tá? ICL Notícias, Economia, né? TRF1, né, que é o Tribunal Regional Federal, decide que empresas de Campos Neto em paraíso fiscal podem ser investigadas, tá? O presidente do Banco Central tentou barrar a apuração na Comissão de Ética da Presidência da República. Por unanimidade, o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cassou nesta quarta-feira, dia 7, a liminar conseguida pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para impedir o andamento de processo na Comissão de Ética Pública da Presidência, que apura que se ele mantém offshore no exterior. A informação de que Campos Neto tem offshore no exterior veio a público nas investigações do Pandora Papers, arquivos vazados sobre dinheiro guardado em paraísos fiscais, tá? E aí, só um parênteses aqui para a gente continuar depois. Quem quiser entrar em contato com um dos maiores escândalos, né, que aconteceram no país aí, relacionados a essas empresas, as tais offshores, né, tá aqui no Privataria Tucana, tá, do Amaury Ribeiro Júnior, empresas ligadas ao José Serra e a filha dele, né, Verônica Serra, que, enfim, são escândalos
que na época não ganharam a notoriedade devida, porque é isso, né? A grande mídia tem uma visão neoliberal, tem uma visão de direita, né? E obviamente que os escândalos que estão conectados aí com a direita, com essa visão de mundo, eles abafam ou, enfim, divulgam ali uma notinha, enquanto que coisas muito menores, mas que estão ligadas à esquerda eventualmente, eles fazem novelas de 2 anos ali, né? Então segue aqui a Privataria Tucana, que é um trabalho muito interessante aqui do Amaury Ribeiro Júnior, com vários documentos aqui, tudo provado, né? Enfim, o escândalo que foi o escândalo das privatizações, que hoje já é muito conhecido, inclusive, por quem estuda esse assunto, né? Eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre as privatizações, e é isso, né? As privatizações geraram aí até hoje, porque a gente teve essa parte do Fernando Henrique, depois as privatizações foram, enfim, né, foram ali paralisadas com o Lula, com a Dilma, e a gente teve aí voltando, né, as privatizações com o Temer e o Bolsonaro, e aí obviamente que isso, enfim, gerou mais prejuízo. Recentemente então eu fiz esse vídeo no qual eu falei sobre a diferença, né, entre o dinheiro arrecadado com as privatizações, que foi, se não me engano, 580 bilhões de reais aí, e o dinheiro gasto através dos dinheiros dos bancos públicos para poder gerar empréstimos, né, enfim, a perder de vista para essas mesmas empresas que compraram as estatais, quer dizer, e aí esse dinheiro chega a 4 trilhões e meio de reais, quer dizer, muito mais do que os governos de direita arrecadam, muito menos do que gastam com as privatizações, quer dizer, não tem nem retorno financeiro, né? E ao mesmo tempo também não diminui a dívida pública, que é uma das desculpas ali que eles dão, né? Não tem que vender para poder arrecadar e pagar a dívida e tudo mais. Não pagam a dívida, não diminuem a dívida pública, não arrecadam, enfim, né? Só fazem cagada. Bom, continuando aqui então a notícia do ICL, eles dizem, né? A Comissão de Ética Pública da Presidência abriu apuração sobre a denúncia em 2019. Porém, somente em 2023, no governo Lula, o processo voltou a correr com a entrada de 5 integrantes no Conselho, nomeados pelo atual presidente da República. Claro, né, 2019 era o Bolsonaro, e o Bolsonaro, enfim, ele parte da Curriola que colocou o Campos Neto lá dentro, né? Outro pedido de apuração foi encaminhado à comissão pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. E aí ele diz, né, o Lindbergh, ele diz: fiz denúncia em cima de algumas empresas de propriedade de Roberto Campos Neto. Há informações de que essas empresas têm remuneração pela taxa Selic. Olha isso, né? É absurdo o presidente do Banco Central ter recursos escondidos em paraíso fiscal e mais ainda se lucra com as decisões tomadas por ele mesmo e pelo próprio Banco Central. Ele estava querendo fugir de uma investigação séria, né? Então, para vocês verem como isso aí é uma coisa, isso aqui é um absurdo inacreditável, né? Quer dizer, o cara é presidente do Banco Central e ele tem empresas offshore, ou seja, né, são empresas fantasma, né, lá nas ilhas, enfim, Ilhas Caimã, Bahamas, né, que são os paraísos fiscais, né? E ele lucra, essas empresas dele lucram com as medidas que ele toma em relação à taxa de juros, em relação à política econômica do Banco Central e tudo mais. Quer dizer, ele ganha com em tese, né, a tese daqueles que defendem que o Banco Central tem que ser independente é a de que ele precisa estar desvinculado de decisões políticas e ideológicas, né? Que no fundo é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. E aí, obviamente, que ele não tem como ficar independente de maneira nenhuma, porque ele vai ter que fazer escolhas, por exemplo, abaixar ou não abaixar a taxa de juros é uma escolha, né? É uma opção ali que ele faz a partir de conversas com iguais ali, com o pessoal lá do conselho, etc e tal, mas é baseado em escolhas. Eles argumentam em alguma medida que tem que diminuir a inflação, tem que controlar a inflação e etc e tal, quer dizer, bom, né, então tudo isso é baseado em escolha. Agora, mais ainda se ele ganha um cascalhinho com isso, né? E muitas vezes é um cascalhinho bem grande, né, bem alto, né? Porque esse dinheiro aí em paraíso fiscal geralmente é uma grana alta, né? Então, quer dizer, não tem independência nem ideológica, nem pessoal, né, para poder estar ali, certo? Bom, e aí a notícia continua. Campos Neto tentou barrar a apuração. Diante disso, Campos Neto buscou uma liminar para impedir que a comissão julgasse o caso.
O argumento do presidente do Banco Central era que a instauração de procedimento disciplinar contra ele por órgão vinculado à autoridade máxima do Poder Executivo viola frontalmente a autonomia administrativa, gerencial e organizacional conferida ao Banco Central por lei complementar de 2021. Quer dizer, o argumento que ele usou para poder tentar fugir dessa investigação era justamente o de que o Banco Central é autônomo, né? Quer dizer, autônomo para quê? Para cometer crime, para ganhar dinheiro em cima do país, né? É autônomo para quê, né? A Advocacia Geral da União entendeu diferente e entrou com pedido para sustar a liminar. A sustentação foi que a comissão tem competência para examinar o suposto conflito de interesses e de eventual desvio ético em relação aos fatos, para dizer o mínimo, né? Desvio ético é até um nomezinho muito camarada para isso aí. Se ele estiver ganhando dinheiro com isso aí, ele está ali, quer dizer, o país perde bilhões às custas de alguns milhares de reais que ele ganha ali com essas offshores. Quer dizer, isso não é meramente um desvio ético, né? Isso aí é crime, né? Enfim, o órgão defendeu que a lei complementar não estabeleceu uma imunidade absoluta na seara ética para o presidente do Banco Central. Tampouco revogou expressa ou tacitamente as normas referentes ao sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal e de conflito de interesses. Esse entendimento acabou prevalecendo e levou a decisão de 3-0 no TRF1 contra Campos Neto. Tá? Então essa é a notícia do ICL. E aí, pessoal, vamos só finalizar aqui com uma última notícia, que é a versão aqui da revista Fórum. Tá? Eles falam a mesma coisa, né? Campos Neto será investigado por offshore e suposto esquema para lucrar com taxa de juros. Aqui eles são mais específicos em relação a isso. Tá? E aí dizem aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui. Espera só um instantinho que tem umas propagandas aqui meio bizarras, né? Então vamos lá. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será investigado por supostamente manter dinheiro em paraísos fiscais no exterior e empreender um esquema para lucrar com a taxa básica de juros, a Selic elevada, né? Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou por unanimidade uma liminar que impedia a investigação por parte do Conselho de Ética da Presidência da República. Então, quem vai investigar ele é o Conselho de Ética da Presidência da República, tá? A partir aí do TRF, né? E a investigação é sobre essa questão da grana dele que está em paraísos fiscais, offshores, e o esquema é para lucrar com a taxa básica de juros. Então vale repetir aqui, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Em alguns casos, em alguns contextos, 1%, né, de diminuição da taxa de juros gera um lucro para o país, né? Ou enfim, gera a diminuição de um prejuízo, na verdade, de bilhões de reais. Bilhões, não é pouco dinheiro não, é muita coisa, né? Porque a taxa de juros está a 10%, o montante, né, dos juros da dívida pública vai a, digamos, né, vai a 800 bilhões. Se baixar para 9, de repente ele cai ali para 700, ou cai para até menos, né? Então, quer dizer, esse cidadão está movimentando bilhões de reais do país com uma decisão ali, que é uma decisão que é muito arbitrária, que é muito conectada com os próprios interesses, né? E eu também estou lendo aqui algumas coisas também que comparam essa questão da taxa de juros no Brasil com a Austrália, por exemplo, que é um negócio absurdo. Lá eles gastam muito menos que isso, tem lei para controlar, para impedir esse gasto com juros da dívida, justamente porque o interesse público está acima desses interesses, enfim, né, particulares de agentes do mercado financeiro. Tá? E aí o país caminha, né, eles têm um PIB menor do que o nosso, mas uma qualidade de vida muito maior, renda muito maior, emprego muito maior, então, enfim, né? Importante ponderar isso aí. E aí a revista Fórum dá aqui, inclusive, valores, tá, ligados a essa investigação do Campos Neto. Eles dizem o seguinte: a investigação contra Campos Neto teve início em 2019, né, como já dito lá no ICL, após as revelações do caso Pandora Papers, que expôs informações sobre dinheiro guardado em paraísos fiscais por agentes do mercado financeiro no exterior. O presidente do Banco Central teria aberto uma offshore em 2004 nas Ilhas Virgens
com US$ 1 milhão aplicado, supostamente visando vantagens tributárias, né? Quer dizer, US$ 1 milhão, isso aí dá hoje mais ou menos uns 5.400.000 reais, até mais, né? 5.700.000 reais, né? O dólar já chegou a 5,7 aí. E aí ele modificando a taxa de juros do Banco Central, ele vai ganhando dinheiro com isso, né? Ele vai movimentando essa grana aí e vai lucrando em cima do prejuízo do país, certo? Enfim, e além disso, Campos Neto é alvo de outra denúncia, como já dito lá também, né, pelo Lindbergh Faria, que acusa o presidente do Banco Central de possuir empresas e aplicações que seriam remuneradas de acordo com a Selic, ou seja, quanto mais alta a taxa de juros, maiores seriam os lucros dessas empresas e aplicações, tá? E o restante é igual, né? Eles falam sobre a questão aqui da tentativa dele de barrar a investigação, tá? Mas vale um último comentário aqui, tá? Que eles chamam de caso de polícia, né? Através das redes sociais, Lindbergh Farias, autor de uma das denúncias contra Campos Neto, celebrou a retomada das investigações. E aí, abre aspas, fala do Lindbergh, tá? Ele diz: a primeira denúncia é sobre o Pandora Papers, contas secretas, offshores, fora do país. A segunda denúncia foi feita por mim. E isso o Lindbergh falando, né? Fiz uma denúncia em cima de algumas empresas que a propriedade é de Campos Neto. E pasmem, senhores, as informações que foram apresentadas é que essas empresas têm remuneração pela taxa Selic. Já imaginou isso? Como se ele ganhasse dinheiro quando aumentasse a taxa Selic. Agora isso tudo volta com força para o Conselho de Ética da Presidência da República. Isso é muito importante. Ele estava querendo fugir de uma investigação séria. É um absurdo que um presidente do Banco Central ter offshores, recursos escondidos em paraísos fiscais. Com certeza, né? O próprio Paulo Guedes também tem, e que, enfim, né? Essa gente governou o país aí, né? E no caso do Campos Neto, continua ali, né? Enfim, influenciando os destinos do orçamento do país, ganhando dinheiro com isso, né? Quer dizer, e o eleitor tem que entender isso, né? Porque o eleitor médio de direita ele não tem a menor noção dessas coisas. Eles acham que, né, o eleitor médio de direita acha que essa gente está ali para poder resolver corrupção, né? Essa gente eles são foco de corrupção do país, né? Quando você coloca um dinheiro em paraíso fiscal, é porque você está querendo, né? Você não quer pagar imposto e ao mesmo tempo você não acredita de fato tanto ali na economia nacional, porque você quer ganhar mais dinheiro lá fora, né? Agora, quando essas transações são conectadas, inclusive, com certas decisões que essas mesmas pessoas tomam, é o caso do Campos Neto e o caso do Paulo Guedes, né, que ficaram aí responsáveis, o Paulo Guedes ficou e o Roberto Campos Neto continua, responsáveis por indicadores econômicos fundamentais ali para o desenrolar do país, do próprio orçamento e tudo mais, isso tem a ver com a grana dos impostos, né, que você, contribuinte, está pagando. Então, esses prejuízos de bilhões aí que ele gera com, enfim, né, o aumento da taxa de juros e tudo mais, é um prejuízo do seu dinheiro, do dinheiro público, do meu dinheiro, do dinheiro que a gente paga de imposto, tá? E aí, por último, tá, ele finaliza aqui dizendo, né, o Lindbergh finaliza dizendo: eu sempre falei que essa questão da política monetária, da atuação do Banco Central, era um caso de polícia. Agora vai ter investigação do Conselho de Ética da Presidência da República, prosseguiu o Lindbergh Faria. Tá? E o Lindbergh publicou aqui no Twitter, né, no X: bomba, TRF1 derruba liminar e Roberto Campos Neto será investigado por manter empresas em paraísos fiscais e lucrar com investimentos remunerados pela taxa Selic, que ele mesmo decide estando à frente do Banco Central. Vai ter que responder, né? Quer dizer, é um negócio assim inacreditável e vamos torcer aí pro Conselho de Ética e pro TRF, enfim, né, produzir ali uma investigação correta para a gente descobrir aí o que papo é esse. E para além disso, né, já existe aí, já está chegando perto da substituição também do presidente do Banco Central. Parece que até o final do ano ele vai ser substituído, né? E aí provavelmente vamos ter uma nova política ali, um olhar diferente, porque o Lula vai colocar uma outra pessoa lá que não tem, obviamente, esse viés neoliberal, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá, deixo só aqui algumas dicas, tá? Essa dica aqui do Noam Chomsky, né, o lucro às pessoas, dentre outras coisas, para poder entender o quanto que o neoliberalismo é ideológico, certo? Ele é baseado não só em escolhas do ponto de vista
de você conectar as certas decisões econômicas do país ao neoliberalismo, mas também ao neoliberalismo entendido como a política econômica dos Estados Unidos para os países periféricos e que eles entendem como, enfim, digamos, satélites deles, né? E, ao mesmo tempo, o Chomsky pondera várias coisas aqui nesse sentido, quer dizer, eles muitas vezes articulam a partir, né, no caso aqui da América Latina e tal, a partir da direita da América Latina, que compra esse discurso, né, eles articulam políticas econômicas que interessem, né, que estejam conectadas com os seus interesses dos Estados Unidos para a região, né? E isso acaba implicando diminuição da grana do orçamento para investir em escola, saúde, creche, enfim, infraestrutura, obras públicas, etc. e tal, tá? E, enfim, e aí esse dinheiro vai sendo desvinculado, desconectado e vai sendo, enfim, né, pulverizado para o mercado financeiro, juros da dívida e tudo mais, tá? Existe também o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, da Maria Lúcia Fatorelli, já fiz aqui várias vezes, enfim, propaganda aqui, né, desse site aí da própria Maria Lúcia lá, que ela faz um trabalho sensacional, vale deixar a dica aí também, quem quiser acessar, tem canal no YouTube, enfim, tem site também com várias notícias interessantes lá sobre isso, e você aprende lá bastante com o pessoal da auditoria, tá? E por último aqui a questão esse livro aqui também do Leandro Ponder, tá aqui a questão da ideologia, dentre outras coisas, para entender que isso aí, para entender o que é ideologia, né, o debate do que é ideologia. Já falei disso também aqui quando eu fiz o vídeo sobre o óculos do Zizek, né? Mas enfim, você entende ali que existe um viés ideológico, né? Inclusive, essa expressão viés ideológico, ela é até uma espécie de redundância, né? Porque, enfim, toda ideologia é um viés, né? Então, e todo viés é uma escolha, portanto, é uma conexão a um conjunto de ideias e não a outro, né? Quando a gente pega aqui no dicionário a palavra viés, né, a gente entende bem isso aí. Quer ver? Está aqui. Vamos lá, a palavra viés, né? Direção diagonal. E o segundo, né, o segundo sinônimo aqui, a segunda definição explica melhor aí, inclusive, essa questão ligada, por exemplo, ao Banco Central, tendência que se percebe em maneira de ver determinado assunto. É isso, né? Quer dizer, uma tendência. Se você escolhe que o seu parâmetro para poder abaixar ou não a taxa de juros é a inflação e não o crescimento do país, por exemplo, né, você está fazendo uma escolha. Né? Uma escolha que outros países não fazem, que os Estados Unidos não fazem. Né? Vamos finalizar aqui, então. Sim, só uma última coisa aqui, tá? Vou falar dos Estados Unidos aqui no finalzinho, mas só para finalizar, está aqui o dicionário de filosofia. Também quem quiser entender um pouquinho a questão da tal da independência, né? Tá aqui, ó, a questão da independência. Vamos lá, né? Na página 525, né? Independente é aquilo que não deriva de outro o seu ser, sua validade ou a sua capacidade de ação. Assim, um homem ou um Estado, ou poderíamos acrescentar uma instituição também, né? Diz-se independente quando a sua vida ou a sua conduta não depende daquela de outro homem ou de outro Estado. Um acontecimento diz-se independente de outro quando não depende causalmente deste outro. Ora, se o presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, ele depende, né, ele está conectado com uma certa escolha e não com outra, ele não é independente, né? E se essas escolhas que ele faz estão gerando lucro ou prejuízo para ele do ponto de vista pessoal, menos ainda, né? Então, quer dizer, não existe independência nenhuma do Banco Central, isso é uma conversa fiada, tá? E para finalizar, pessoal, vale lembrar também uma coisa muito importante aqui, ó, tá? Aqui o próprio Trump, né, nos Estados Unidos, ele também já está pensando lá em acabar com a tal independência do Banco Central. Então tá aqui a notícia de abril desse ano, tá? Do Infomoney. Aliados de Trump elaboram planos para reduzir a independência do Fed, né? Que é o Federal Reserve, né? Que é o Banco Central dos Estados Unidos, tá? O grupo argumenta que Trump deveria ser consultado sobre as decisões sobre juros e teria autoridade para remover Jerome Powell do cargo, que o Jerome Powell é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. E aí o mesmo Infomoney, em maio, né, um mês depois,
noticiou o seguinte: apoio no Congresso dos Estados Unidos para a Fed independente é muito forte, diz Powell. Quer dizer, o governo, né, o Congresso dos Estados Unidos já está tentando, já está se encaminhando para poder modificar essa lógica aí. Então, o Powell rejeitou preocupações de que o status da instituição pode ser comprometido por uma segunda presidência de Trump. Tá? Então, assim, porque basicamente é o seguinte, quando você discute essa questão, eu acho que não dá nem para discutir essa questão entre independência e não independência, né? O que dá para discutir é o seguinte: isso que se chama de independência do Banco Central não é independência de coisa nenhuma. É, na verdade, um vínculo, ou seja, uma dependência aos ideários, aos ideais do mercado financeiro e do grande capital, dos ricos, etc. e tal, né? E quando ele está vinculado ao governo, ele está vinculado aos interesses ideológicos do governo, né? Então a diferença é essa, não é independente e não independente, isso não existe, né? Para finalizar, tá? No caso dos Estados Unidos, essa tal independência não gera tanto prejuízo para o país, provavelmente, né? Porque esses protagonistas do mercado financeiro que aqui geram prejuízo, em grande medida estão lá, portanto estão querendo lucro. Então, para eles lá interessa mais fazer uma política de juros, enfim, né? E até mesmo de expansão de gasto público e tudo mais, que amplia o crescimento do país e tudo mais. E aqui não, aqui eles ficam tentando controlar o tempo todo, né, pela via dessa ideia de independência do Banco Central e também por outras ideias, como, enfim, o moralismo do teto de gastos e etc. e tal. Tá? Então é importante pensar nessas diferenças aí para entender esses contextos e, enfim, enxergar melhor a situação. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o vídeo de hoje, tá? A gente se fala no vídeo de amanhã aí. Grande abraço, tamo junto, fui.